Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja agora os destaques da edição desta quinta-feira. Conselheiros analisam contas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ministro substituto do TCU, Augusto Sherman, foi o palestrante do EAD. E ainda saiba como a Lei de Acesso à Informação está repercutindo na sociedade mato-grossense. É o TCE Notícias do dia 15 de maio, que está começando agora. Olá, tudo bem? Contas de gestão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram analisadas na última sessão plenária do TCE. Acompanhe agora o resultado desse julgamento. O balanço financeiro de 2013 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi julgado regular com determinações legais ao presidente do Poder Judiciário, desembargador Orlando Almeida Perry. Com base nas informações técnicas prestadas pelo TJ, foi elaborado um relatório preliminar apontando 2 irregularidades. Após defesa, uma foi sanada. A irregularidade mantida pela SESEX é relacionada ao não pagamento de multas, infrações de trânsito e documentação de 2 veículos do órgão de justiça. E voto no sentido de julgar regulares com determinações legais as contas anuais de gestão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exercício 2013, sob a responsabilidade do desembargador-presidente Orlando de Almeida Perry. Para evitar problemas nas contas futuras, o relator do processo determinou que a atual gestão do TJ regularize a documentação dos veículos, com pagamento dos débitos existentes, e instaure procedimentos administrativos para apurar a responsabilidade funcional daqueles que deram causas às infrações de trânsito. O TCE de Mato Grosso realizou na Escola Superior de Contas a 49ª aula do projeto de ensino à distância, o EAD. Confira agora na reportagem da jornalista Angelina Miqueleto como foi esse evento. A aula-palestra do EAD, realizado pelo TCE mato-grossense, teve como tema as contratações e soluções em TI. O palestrante convidado foi o ministro substituto do TCU, Augusto Sherman. O ministro abordou na palestra aspectos relativos a contratações e soluções de TI, buscando orientar os gestores públicos a planejar as contratações em serviços de tecnologia da informação. A tecnologia hoje ela pode ser considerada um recurso estratégico dentro dos órgãos públicos, porque praticamente todas as atividades desses órgãos são suportadas como regra por um sistema de tecnologia da informação. A escolha do assunto visa apontar como a legislação, a jurisprudência e as melhores práticas podem contribuir no planejamento das contratações de tecnologia da informação. Com esse planejamento, é possível identificar possíveis riscos. É no planejamento que você define com qualidade as cláusulas do edital que você vai publicar, as cláusulas do contrato que você vai fazer. Você, no planejamento, você também define como a execução dos serviços de tecnologia da informação vão ser monitorados, como é que eles vão ser supervisionados. Então, o planejamento é uma parte importantíssima desse processo. Desde que o projeto foi criado em 2012, foram ministradas 48 palestras, transmitidas ao vivo pelo portal do TCE de Mato Grosso. A proposta do EAD é priorizar temas relevantes no debate sobre administração pública, com a participação de especialistas. E esta manhã, o ministro foi o palestrante convidado do primeiro módulo do curso de qualificação permanente do TCE mato-grossense. Confira. A aula do curso de qualificação permanente dos conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de contas do TCE mato-grossense aconteceu hoje na Escola Superior de Contas, em Cuiabá. O professor convidado foi o ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Augusto Sherman, que falou sobre medidas cautelares que afetam diretamente os gestores e responsáveis pelos órgãos da administração pública. Durante a aula, o ministro apresentou 3 tipos de medidas cautelares, sendo elas o afastamento temporário do responsável, indisponibilidade de bens e arresto de bens. Se no decorrer de um processo, no âmbito dos tribunais de contas, de um processo judicial, o juiz
enfrentam uma situação em que há a possibilidade de que o patrimônio do responsável seja dilapidado antes da decisão final, então ele adota esse tipo de medida cautelar para preservar a decisão final, né? O ministro explica ainda que essas medidas abordadas no curso são uma exceção na gestão pública. São casos de exceção e até por isso é difícil tratá-los, porque a gente não tem muitos casos que a gente possa discutir, né? Mas, como um todo, imagino que no país não seja uma quantidade muito grande. E, ademais, são medidas muito duras que têm que ser tomadas com muita prudência e muita ponderação. O presidente do TCE, conselheiro Valdir Júlio Teis, também participou do curso de qualificação e comentou que o tema merece ser discutido, pois as medidas cautelares previnem dano ao erário público. Se você deixar, digamos, o processo de representação transcorrer normalmente, você corre o risco, ou o Estado corre o risco de ter prejuízo em razão de certas medidas que o gestor tomou. E a medida cautelar, ela justamente trava isso daí. Digamos que está sendo feito um pagamento que o Tribunal de Contas entende que não é o momento e indevido e que pode trazer prejuízo ao Estado. Em 2 anos de vigência, a Lei de Acesso à Informação contribuiu para uma mudança na sociedade mato-grossense, que passou a se interessar mais em saber como o recurso público está sendo utilizado. O interesse do cidadão em saber como os recursos públicos estão sendo geridos pode ser percebido por meio dos projetos desenvolvidos pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, como, por exemplo, as oficinas do projeto Consciência Cidadã, TCE Estudantil e também o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, PDI, voltado para os fiscalizados. Todos esses programas realizados pelo TCE Mato Grossense têm como objetivo orientar a população e conselheiros de políticas públicas, entre outros temas, sobre a Lei de Acesso à Informação, estimulando o controle social. Com os movimentos sociais, com os movimentos de rua, com os movimentos que agora deflagraram um novo repensar sobre o Brasil e as leis que nos autorizam e nos dão o direito e o dever de colocar para essas pessoas o que é feito com o dinheiro público, a sociedade se desperta. Os dados da Assessoria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania do TCE mostram que, antes da Lei de Acesso à Informação, o tribunal realizava 5 palestras no Consciência Cidadã durante o ano. Após a criação da lei, em 18 de novembro de 2011, o TCE passou a realizar cerca de 15 palestras anuais. Sem contar os desdobramentos, as procuras por novas palestras que nós não contamos, nós chamamos de desdobramentos, não são planejados, mas que não passam de pelo menos 5 desdobramentos de nível superior e só este ano já tivemos 3 de ensino médio. Outra mudança também foi sentida nos conselhos de políticas públicas. A participação dos conselheiros nos municípios aumentou significativamente. Nós temos a possibilidade de conversar com os conselhos de políticas públicas, estimulá-los a participar da elaboração do plano estratégico do PDI. Nós também agora temos como estimular que nossos softwares do Portal Transparência, do Serviço de Informação ao Cidadão, chegue até o gestor, seja utilizado e que sejam colocadas ali informações úteis para o cidadão de fato, para que ele possa exercer a sua cidadania no momento e na forma que a lei determina. Ainda segundo a assessora, o despertar do interesse do cidadão é uma conquista para todos. Mas o TCE tem um grande desafio, que é fazer o cidadão entender que a Lei de Acesso à Informação é um dever do gestor público. O Tribunal de Contas normatiza, orienta, ensina o gestor a criar, disponibiliza a ferramenta eletrônica para que ele também tenha as facilidades de transferência de informações sem custo e, mais do que isso, chama a sociedade na presença do Executivo, do Legislativo e mostra onde e como buscar informação e mais, como utilizá-la no momento de elaborar e definir políticas públicas. O TCE Notícias termina aqui. Acesse o portal do Tribunal de Contas para rever essa edição e as demais matérias que estão sendo feitas esta semana em comemoração da Lei de Acesso à Informação. Eu te espero amanhã neste mesmo horário. Até lá. Tchau.